E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Sandra e eu estava com muita saudade de vocês. E agora a gente vai conhecer essa série maravilhosa que se chama Tempo de Cantar. Você tá entusiasmado aí? Eu tô muito animada porque essa série é demais. Então agora fica de pé aí no seu lugar, estica os braços, faz aí um aquecimento porque a gente vai louvar o nosso Deus juntinho. Vamos lá? Ela era a camponesa que sonhava em ser princesa e viver em um castelo alto, forte e tão belo. Mas era só uma menina com uma vida tão sofrida, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para iluminar. Quando menos percebeu, Esther tornou-se uma rainha. Deus mudou sua vida e escreveu uma história linda. Ela era corajosa, uma mulher de muita oração, e sempre confiava em Deus e seguia os planos seus. Sempre confiava em Deus e seguia os planos seus. Sou mais que princesa, Você é princesa, sou uma estrela. Você é estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, Você é princesa. sou uma estrela. Você é estrela. Deus me chamou para iluminar. Sou mais que princesa, Você é princesa. sou uma estrela. Você é estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, Você é princesa. sou uma estrela. Você é Deus me estrela. chamou para iluminar, para iluminar, para Deus de Jacó, grande eu sou, Rei dos anjos, homem Deus,
de muitas águas, a canção dos céus, um trovão que ecoa tua glória às nações. Ruja o leão de Judá, ruja o Senhor. 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 Verbo vivo, glória em Sião, o Messias que encarnou. Tu somente és digno, abriu o livro e nos comprou. Cordeiro que foi morto, leão que ressuscitou. Ruja o Senhor. Ele virá, abra o caminho ao Senhor, Ele virá. 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 Levantem os vales, aplanem os montes. 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 Ruja o leão de Judá, ruja o Senhor. 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 Levantem os vales, aplanem os montes. 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 Levantem
os vales aplanem, os montes. Caramba, esse louvor foi demais! O tempo de cantar chegou mesmo aí, não foi? Pra mim aqui, ai, tô até suada, pulei muito, fiquei, louvando o nosso Deus. Mas agora tem uma parte também que é muito especial. Sabe qual é? A do nosso versículo, o versículo do mês. Você tá preparado aí? Você vai falar comigo juntinho aí qual é o versículo desse mês? Vamos lá? Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. Cânticos, capítulo 2, versículo 11 e 12. Agora, eu sei que você aprendeu direitinho qual o nosso versículo do mês. Então agora a gente vai fazer uma brincadeira com você. Fica ligado, hein, que a gente vai tirar algumas palavras aí do versículo e você vai ter que completar com as palavrinhas que tá faltando. Eu vou ficar aqui com o ouvido bem aberto para ouvir aí, hein? Quero ver todo mundo acertando. Vamos lá? Olha, agora também chegou um momento muito especial, o momento que eu e você com certeza estamos esperando, que é o momento da história bíblica. Tá preparado? Fica atento aí, porque é uma história muito legal e que vai trazer um grande ensinamento pra gente. Fica ligado aí na telinha. Esse é Xerxes. Ele era rei sobre 27 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Seu trono ficava na pequena cidade de Suzã e ele era muito rico. Em certa ocasião, o rei Xerxes decidiu promover um concurso para escolher para si uma rainha. Foram convocadas todas as mulheres solteiras de seu reino. Seus conselheiros escolheram as mais belas e as levaram para a cidade de Suzã para passarem um tempo em uma das casas do rei para receberem tratamentos de beleza. E ao final do concurso, o rei escolheria aquela que gostou mais para ser sua rainha. Nessa época, vivia em Suzã um judeu chamado Mardoqueu, descendente de Benjamim. E ele tinha uma prima chamada Radassa, que ele criou como filha, pois seus pais tinham morrido. Radassa também era chamada de Ester, e ela era muito bonita. Quando o decreto do rei sobre o concurso de rainha havia sido promulgado, Ester foi escolhida para participar e ser levada junto com outras moças para receber tratamentos de beleza em uma das casas do rei. Mas antes de partir, Ester recebeu um conselho de seu primo Mardoqueu. Ele disse: Ester, não conte a ninguém no palácio sobre sua origem. É melhor que ninguém saiba que você faz parte do povo hebreu. Já na casa designada para o concurso, Ester se destacou entre as moças por sua excepcional beleza e foi escolhida com mais 6 moças para um lugar melhor na casa. E assim como Mardoqueu a havia instruído, ela não falou para ninguém sobre sua origem familiar. E todos os dias, Mardoqueu andava nos arredores do palácio para saber se Ester estava bem. Foram 12 meses de tratamento de beleza. E depois chegou a hora de se apresentar ao rei. Após a apresentação, as moças eram levadas a uma outra casa do palácio e não poderiam mais ir à presença do rei, a menos que fossem convidadas formalmente por ele. E chegou a vez de Ester. Quando ela chegou à presença do rei, ele gostou mais dela do que de qualquer outra moça que havia sido apresentada. E o inesperado aconteceu. Ester foi coroada rainha.
O rei estava muito feliz com sua rainha, por isso ofereceu um grande banquete aos seus nobres e oficiais e decretou um feriado em todas as províncias do seu reino. Ele também distribuiu presentes, porque era um rei muito generoso. Depois da festa, o rei voltou às suas atividades reais e chegou o dia de promover Amã, um de seus oficiais, a uma posição mais elevada no reino. Quando aconteceu a cerimônia, o rei ordenou que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu se recusou a se curvar. Quando um dos oficiais do rei o questionou, ele disse que era judeu e se curvava somente diante de Deus. E isso deixou Amã muito irritado. Ele começou a conspirar contra Mardoqueu. Amã sabia da origem de Mardoqueu e pensou que não seria suficiente se livrar apenas dele. Teria que exterminar todo o seu povo. Ei, peraí! O povo de Mardoqueu era o povo de Ester. E agora? Vamos ver o que aconteceu. Então, Amã foi falar com Xerxes, dizendo: Rei Xerxes, existe um povo chamado judeu que habita em nossas províncias e que tem uns costumes muito diferentes dos nossos e, por isso, não obedecem aos decretos do rei. Entendo que o rei não deve tolerar sua desobediência, então a melhor coisa a se fazer é exterminar todo esse povo do seu reino. Como o rei gostava muito de Amã e confiava nele, deu a ele autoridade para decidir o que fazer com o povo judeu que habitava em seu reino, entregando a ele seu anel real, que era usado para assinar qualquer documento em seu nome. De posse do anel, Amã emitiu correspondências com a assinatura do rei para todas as províncias com a ordem de aniquilar completamente todos os judeus. Quando Mardoqueu ficou sabendo do novo decreto, ficou extremamente angustiado e chorou muito. Assim também ficaram todos os judeus de todas as províncias daquele reino. Ouvia-se entre eles um grande lamento e choro. Quando Ester ficou sabendo que Mardoqueu e todo o seu povo estavam em grande aflição, ficou muito preocupada e pediu a um de seus servos que descobrisse o que estava acontecendo. Quando ele foi falar com Mardoqueu, ele o entregou uma cópia do decreto do rei para que ele o levasse até Ester, para que ela pedisse ao rei que desistisse dele e cancelasse a tal ordem. Quando Ester leu o decreto e ouviu o pedido de seu primo, falou a seu servo para entregar a ele a seguinte mensagem: Mardoqueu, existe uma lei aqui no palácio que diz que, se alguém chegar à presença do rei sem ser convidado, será morto, a não ser que o rei levante o seu cetro e poupe sua vida. E já tem 30 dias que o rei não me chama. Quando Mardoqueu recebeu a mensagem de Ester, enviou sua resposta a ela, dizendo: Ester, você também faz parte do povo que o rei quer aniquilar. Deus vai nos ajudar de alguma forma. Se não for através de você, será de alguma outra maneira, mas o nosso socorro com certeza virá. Mas pense bem, será que não foi para esse propósito que Deus te colocou nessa posição de rainha? E Ester respondeu com a seguinte mensagem a Mardoqueu: Reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Durante 3 dias e 3 noites não comam nem bebam nada. Eu e minhas servas também jejuaremos. E então, mesmo sendo contra a lei, irei à presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu fez conforme Ester pediu. 3 dias depois, Ester colocou sua roupa de rainha e foi até a sala do trono, onde o rei estava, e colocou-se à frente da porta. Que coragem! Ester arriscou sua própria vida para tentar salvar o seu povo da aniquilação. Quanta fé! Será que o rei irá levantar o seu cetro para poupar sua vida? Vamos ver o que aconteceu. Ester corajosamente entrou à presença do rei para um pedido urgente e muito especial. O rei olhou para a porta de sua sala do trono e a viu. Quando percebeu que era Ester, levantou o seu cetro. Ai, que alívio! A vida de Ester foi poupada, mas ainda não tinha acabado.
ela ainda tinha um pedido desafiador para fazer ao rei. Então ela disse a ele: vou oferecer ao rei e a Amã um banquete. Gostaria que viessem desfrutar dele comigo. E imediatamente o rei mandou chamar Amã e perguntou a Ester: qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser, mesmo que seja a metade do meu reino, darei a você. Pode pedir qualquer coisa. E Ester respondeu: venha o rei e Amã amanhã ao meu banquete e te falarei o meu desejo. Amã ficou muito animado por ter sido convidado pela rainha para um banquete, mas quando estava a caminho de sua casa, passou por alguns servos e Mardoqueu foi o único que não se curvou diante dele, e isso deixou ele muito irritado. Ele pensou: não vejo a hora de aniquilar logo esse povo judeu, e preparou uma forca especialmente para Mardoqueu, porque queria se vingar dele. Quanta maldade havia no coração de Amã! Ele estava mesmo muito longe de Deus. Naquela noite, o rei não conseguia dormir e, por isso, pediu a um de seus servos que lesse para ele o livro das crônicas, onde era registrado tudo o que acontecia em seu reinado. E o rei ouviu que, em certa ocasião, Mardoqueu havia denunciado 2 oficiais que tramavam matar o rei. Então Xerxes perguntou ao servo que lia para ele: você sabe dizer qual foi a honra dada a esse Mardoqueu por ter salvado minha vida? E ele respondeu: não foi dada nenhuma honra a ele, meu senhor. Então o rei mandou perguntar quem estava no pátio, e o informaram que era Amã. E o rei mandou chamá-lo e perguntou a ele: Amã, o que você acha que o rei deveria fazer para honrar uma pessoa de quem ele gosta muito? Pensando que o rei queria honrar a ele, Amã caprichou, dizendo: eu acho que ele deveria receber o manto do próprio rei, montar em seu cavalo real e levar um brasão do rei na cabeça. E os príncipes e homens mais nobres deveriam desfilar com ele pela cidade, dizendo que ele é digno de honra diante do rei. E o rei disse a ele: ótima sugestão, Amã, faça isso tudo para mim. Pegue o meu manto, o meu cavalo e convoque os príncipes e nobres do meu reino, pois irei honrar a Mardoqueu. O quê? Amã deve ter ficado desconcertado. Imagine só, toda a honra que ele desejou para si, ele mesmo teria que dar ao homem a quem mais desprezava. Que reviravolta surpreendente! E chegou a hora do banquete de Ester, e Amã foi levado pelos oficiais do rei para participar. Quando já estavam à mesa, o rei perguntou a Ester novamente: qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser, mesmo que seja metade do meu reino, darei a você. Pode pedir qualquer coisa. E Ester fez seu pedido. Peço ao rei que poupe minha vida e a de meu povo. Fomos condenados à morte. Se tivéssemos sido condenados a ser escravos, eu não estaria incomodando o rei com o meu pedido. Eu teria ficado em silêncio. Mas uma aflição como essa eu tive que trazer ao rei. Então Xerxes perguntou a Ester: mas quem se atreveu a uma maldade como essa? E Ester respondeu: o perverso inimigo é Amã. O rei ficou furioso e Amã, apavorado, clamava a Ester que poupasse sua vida. Foi quando um dos empregados do rei disse que Amã havia preparado uma forca para Mardoqueu em sua própria casa. Então o rei deu ordem para executá-lo nela. E assim Amã foi morto na forca que havia preparado para Mardoqueu. E assim o rei se acalmou e deu a Ester todos os bens de Amã, e depois de saber que Mardoqueu era parente dela, deu a ele o seu anel-selo e colocou ele em uma alta posição em seu reino. Depois disso, o rei cancelou todas as cartas que Amã havia enviado às províncias e que decretavam a aniquilação dos judeus, e ainda deu a eles o direito de se reunirem para adorar ao Senhor. E assim, Mardoqueu estabeleceu a festa de Purim, para que eles celebrassem uma vez ao ano o grande livramento que Deus os deu. Que história, hein? É impressionante como Deus tem sempre o controle de tudo em suas mãos. Ele é Deus soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém!
Uau! Essa história foi demais! Eu tenho certeza que você aí de casa gostou muito, porque olha, eu tô impressionada, porque foi uma história que mostrou o quanto a gente é valente quando a gente tem a presença do nosso Deus. E eu tenho certeza que essa história vai ficar marcadinha aí na sua cabecinha. Você está preparado para viver um grande momento, um tempo de cantar, porque é um novo tempo no Senhor. Então, ó, agora você vai juntar as suas mãozinhas e a gente vai fazer aquela oração para que Deus nos abençoe. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui no tempo de cantar, no teu tempo, onde as flores, Senhor, já estão chegando, onde tudo, Senhor, vai se renovar e cada um aqui pode ser abençoado, pode ser, Senhor, contemplado com a tua graça. Abençoa todos nós, dá-nos a tua graça e que seja uma semana cheia da tua presença. Essa é a nossa oração, nosso pedido em nome de Jesus. Amém! Deus te abençoe. Semana que vem tem mais. Fica ligadinho no nosso canal iKids e compartilha aí com seus amiguinhos, porque ó, tá demais. Tchau!